Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Comunicação Empresarial. Na videoaula de hoje, veremos um pouco sobre acentuação. A língua portuguesa possui um conjunto de regras que define o uso correto da acentuação nas palavras conforme casos pré-determinados. Conhecer essas regras é essencial para estabelecer uma comunicação efetiva, correta e de acordo com a norma culta. Eu sou o professor Rodrigo e vou acompanhá-los nessa videoaula sobre acentuação. Vamos lá? Ao final dessa aula, você terá conhecimentos que lhe permitirão conhecer as regras de acentuação com a finalidade de redigir documentos de maneira adequada e correta, seguindo a norma culta. A língua portuguesa ela possui uma variedade de sons riquíssima e, assim sendo, ela tem algumas regras e definições que ajudam a gente a lembrar desses sons e a maneira correta de pronunciá-los. Como falantes do idioma, nós reconhecemos algum desses padrões de maneira quase que natural. Porém, quando nós vamos escrever as palavras, o jogo muda um pouco. E aí é preciso conhecer corretamente as regras que possibilitam a gente escrever de maneira correta. Ou seja, adequar a nossa escrita às regras de acentuação. Vejam aqui na tirinha, que eu vou fazer uma leitura breve com vocês. Só os cágados têm noção exata de como é importante acentuar as palavras corretamente. Ao falar, essa tirinha, se fosse um vídeo, por exemplo, o conteúdo de humor seria um pouquinho menos explícito, uma vez que a palavra cágados, ela não estaria ali acentuada graficamente, aparecendo na nossa frente numa imagem. Entretanto, quando nós vemos aqui na tirinha, e nós vemos a fala do cágado em questão, a gente é capaz de retirar mentalmente o acento e imaginar a palavra imprópria que surge ali da retirada do acento do nome desse animal. Logo, nós vemos aqui que na escrita é essencial saber as regras de acentuação, para que nós possamos não cometer esses deslizes que podem ser um pouquinho inconvenientes. Para falar de acentuação, nós temos que antes falar de sílabas tônicas. Então, para acentuar as palavras corretamente, nós vamos sempre pensar na sílaba que é pronunciada de maneira mais forte numa palavra. Veja esses exemplos. Computador, tela, máquina. Percebam que cada um desses exemplos, a sílaba que eu pronunciei de maneira mais forte estava em uma posição diferente. Nós chamamos de oxítonas as palavras que a sílaba tônica recai sobre a última sílaba da palavra. Lembrando, estamos sempre contando da direita para a esquerda. Então, no caso de computador, dor é a sílaba mais forte. Nós então consideramos essa uma palavra oxítona. Quando pensamos nas paroxítonas, pensamos na penúltima sílaba, como é o caso de tela. Temos duas sílabas nessa palavra e a primeira, ou seja, a penúltima, é aquela que é a mais forte da palavra. Portanto, ela é uma paroxítona. E quando pensamos nas proparoxítonas, estamos pensando na antepenúltima sílaba, ou seja, contando de trás para frente, na terceira sílaba antes do fim da palavra. Logo, na palavra máquina, inclusive com esse acento recai ali sobre o má, nós temos que esse má é a sílaba tônica, portanto ela é uma palavra proparoxítona. Vamos ver então um pouquinho dessas regras que regem essas definições de sílabas tônicas e sua acentuação. Vamos pensar aqui agora nas oxítonas. Pensando que as oxítonas, elas são palavras que tem dois conjuntos de regras principais, que as palavras que não podem ser acentuadas e as palavras que exigem acentuação, sempre a depender da terminação dessa palavra, da última letra, da última sílaba dessa palavra. Vamos ver essas regrinhas. Regras para escrita de oxítonas sem acento. Nós vamos pensar sempre que não são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em R, L, Z, X, I ou IS, U ou US, IN ou INS, ou uns, on ou ons. Isso porque esses termos eles já são naturalmente tônicos, já são naturalmente oxítonas. As palavras que terminam dessa forma já são naturalmente oxítonas. Portanto, elas não necessitam de acentuação, como é o caso das palavras gibi, tatu, amor, futebol, veloz, inox, pudim, comum, cupom,
entre outras palavras. Agora, quando nós vamos pensar nas palavras que exigem acentuação e são oxítonas, nós vamos sempre pensar naquelas palavras que terminam nas vogais tônicas a ou as, e ou es, o ou os. Sempre pensando aqui que essa regra das vogais tônicas, ela também vai se aplicar para o que nós chamamos de monossílabos tônicos, que são o quê? São palavras que possuem apenas uma sílaba. Entretanto, essa sílaba é considerada tônica, forte. Logo, as palavras monossílabas tônicas terminadas com essa terminação nas vogais, elas também serão acentuadas. De maneira semelhante aqui, nós também vamos ter os ditongos nasais, em, ems, e os ditongos abertos, oi, ois, el, els e ei, eis. Então, eu vou pegar alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Vamos ver, por exemplo, a palavra sofá, que termina na sílaba fá, cuja vogal final é o A, uma vogal forte, incluindo-se na nossa definição de que as palavras oxítonas terminadas nas vogais tônicas A, E ou O serão acentuadas, assim como dominó. Indo para o outro exemplo que é um pouquinho mais estranho, que é aquele que nós chamamos de ditongos nasais, quando eu dar o exemplo vai ficar um pouco mais claro, quer ver? Ó, alguém, esse aqui é o nosso ditongo nasal, alguém. Esse alguém, como forte na sílaba forte da palavra, e essa terminação em, esse considerado ditongo nasal foneticamente, vai requerer esse acento. Temos também a palavra além, muito comum. Essas palavras até ajudam nós a relembrarmos essa regra. Para os ditongos abertos, nós temos os exemplos hotéis, papéis, pastéis, entre outros. Pensando agora nas paroxítonas. Quando nós pensamos nas paroxítonas, nós vamos pensar que a maioria delas não vai ser acentuada, com exceção de algumas outras que serão restringidas por uma regra específica. Vamos falar primeiro das que não precisam de acento, como é o caso de almoço, amizade, jornalista, pesquisa, desenho, movimento, entre outras. Quando nós pensamos naquelas que exigem acentuação, nós estamos pensando também na terminação, na última letrinha da palavra. E aí nós vamos pensar que são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em R, X, N, L, psi, an, a, ans, ão, ãos, uns, on, ons, us, i, is, ei, eis. Essas palavras serão sempre acentuadas quando elas forem paroxítonas com essa terminação. Vamos ver alguns exemplos desses casos. São os casos da palavra ímpar, da palavra açúcar, hífen, index, imóvel, fórceps, órfã, sótão, órgão, fórum, bônus, júri, jockey, entre outras. Essa regra, ela é uma regra bem geral e com muitos casos, né? Parece que até o caso das paroxítonas é o mais difícil da gente entender, porque ele tem ali uma regra mais geral de que as palavras não têm acento e traz um conjunto até que razoável de casos em que há acentuação. Mas é interessante nós notarmos que os casos mais comuns serão as palavras terminadas em R, em L e que serão acentuadas. Os outros casos, em ão, também tem uma certa recorrência. Alguns desses outros casos, eles são muito mais específicos e a gente acaba aprendendo muito mais com a leitura e se acostumando com a grafia das palavras com a acentuação. Mas, sempre que possível, consultem um dicionário, consultem algum verbete online, para que vocês possam tirar a dúvida se a palavra é acentuada ou não, se ela for paroxítona. Mas é importante também tentar aprender essa regrinha. Então é bom praticar e tentar ali ir com o tempo decorando cada um desses casos. Por fim, pensando nas palavras proparoxítonas, nós vamos pensar como regra geral que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Isso aí facilita muito a nossa vida. Identificou que a palavra é proparoxítona, ou seja, a sílaba tônica é a antepenúltima da palavra, ou a terceira contando de trás para frente, nós temos que ela será acentuada. Vamos ler aqui essa tirinha? E você escreveu proparoxítona? Lógico.
Filho, a palavra café é oxítona. E se fosse pegadinha? Porque oxítona é uma palavra proparoxítona. Se nós formos analisar aqui, de fato, a palavra oxítona é uma palavra proparoxítona. E percebam então que ambas são acentuadas. Isso pode causar alguma confusão, mas é fato que qualquer palavra que você identificar que a terceira sílaba é a forte, será acentuada. Você está redigindo um memorando. Há alguns dias houve um problema de comunicação entre setores e a empresa na qual você trabalha acabou perdendo uma grande oportunidade de negócio. Assim sendo, você está escrevendo um documento em nome do setor de vendas para comunicar ao setor jurídico sobre a necessidade de averiguar corretamente os documentos e comunicar os resultados com maior agilidade. Tendo em vista o caráter formal do documento e os conteúdos vistos nesta aula, selecione a única alternativa adequada. Bom, pessoal, eu vou deixar que vocês façam a leitura desse exercício, afinal de contas, faz parte da prática deste exercício que vocês identifiquem a sílaba tônica e consigam analisar adequadamente se ela deve ser acentuada ou não. Então vamos lá? Leiam as alternativas e vê se vocês conseguem achar a resposta correta. Bom, para quem acompanhou aqui o conteúdo da nossa aula, ficou claro que a alternativa correta é a alternativa E. Averigou-se a necessidade de que a análise dos documentos ocorra com maior rapidez e que a comunicação dos resultados seja feita de maneira mais eficiente. Isso ocorre porque a palavra análise é uma proparoxítona. Logo, ela deve ser acentuada. Por sua vez, eficiente é uma paroxítona e não se inclui em nenhum dos casos de acentuação. Ainda, por último, finalizando aqui a questão, a palavra rapidez é oxítona e terminada em Z. Logo, ela não deve ser acentuada conforme as regras que a gente viu aqui na aula de hoje. Então, tendo conhecimento da existência dessas regras e dos casos em que ela se aplica, é bom que vocês continuem a praticar, continuem a exercitar esse conhecimento para que vocês não esqueçam quando vocês forem redigir documentos oficiais. A falta de acentuação ou a presença de um acento estranho à palavra pode passar uma impressão muito inadequada ali no contexto da comunicação. Então, atualmente, como forma para facilitar essa fixação e facilitar que vocês identifiquem se estão errando ou não, a gente tem vários recursos, como o dicionário online. Eu aqui indiquei 3 dicionários que são muito fáceis de acessar, basta vocês digitarem em qualquer mecanismo de busca e vocês encontrarão o Priberan, o Aulete e o Michaelis, que podem ser ferramentas importantíssimas para você consultar se aquela palavrinha tem acento ou não. Alternativamente, os celulares mais atualizados terão ali no seu próprio teclado ferramentas de correção que ajudarão ali a vocês saberem se a palavra é acentuada ou não. Então também pode ser um recurso, mas cuidado que alguns teclados acabam viciando em erros ortográficos e acabam não corrigindo quando você digita errado. Mas tirando esse pequeno fator, também pode ser uma ferramenta importante para auxiliar vocês a tirar essas dúvidas de maneira rápida. O importante é não vacilar e continuar sempre estudando. Chegamos ao final de mais uma aula sobre acentuação. Não deixem de consultar o portal Saiba Mais para encontrar dicas de estudo e de fixação desse conteúdo e aprofundar um pouco mais do que foi discutido nessa aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.